Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre Jon Jones, Amanda Nunes e também Luke Rockhold. Jon Jones, atual campeão meio pesado, Amanda Nunes, atual campeã peso galo e peso pena feminino e Luke Rockhold, ex-campeão peso médio. Então só o cara de nível aí para a gente falar nesse vídeo. E a primeira notícia é sobre o Jon Jones, que diz aí que planeja vencer 20 lutas no total aí, disputas por cinturão, né? 20 lutas por título antes de subir aí para a categoria dos pesos pesados. Lembrando que contra o Thiago Marreta é o 14º duelo, então teriam aí mais 6 disputas por cinturão, segundo esse cálculo dele, até ele subir para os pesos pesados, né? Então, vamos ler aqui a declaração dele e aí eu já dou a minha opinião também. Então ele começou dizendo o seguinte: um dos meus novos objetivos de curto prazo é me tornar 20 vezes campeão do UFC. Essa luta vai ser a minha de número 14 pelo cinturão. Eu ainda tenho mais 6 pela frente. Planejo lutar pelo menos mais 3 vezes ano que vem. Então, talvez em 2021 eu vou ter sido 20 vezes campeão. 20 é só um número imediato, um objetivo de longo prazo. Depois disso, terei outros objetivos para achar. Então, essa foi a primeira declaração do Jon Jones. Eu acho interessante ele ter planejado e tal, mas eu não faria isso, né, se fosse ele, né, porque existe uma coisa chamada Lei de Murphy. Então, o cara que fica contando com vitória, dando como certo algumas coisas aí, que beleza, o talento do cara é um dos maiores da história, se é que não é o maior, mas ficar contando muito com ovo, como falam, né, da galinha, é muito complicado. Então, assim, sei lá, não sei se entra muito aí superstição ou não, mas eu particularmente, aí, né, eu não gosto muito disso, né, eu não acho que é muito bom, eu acho que às vezes a gente acaba quebrando a cara. Então, beleza, é muito favorito contra o Marreta, a chance é difícil, né, dele perder realmente é muito complicado, a chance é pequena, mas eu acho que ficar contando muita vitória assim também não é muito bom. A gente já teve alguns casos aí de quem ficou muito ali de salto alto e tal, olhando muito para frente e acabou tropeçando na pedra que estava aqui no pé, né? Então, se você olha demais para longe, você pode acabar tropeçando aqui onde está bem próximo de você. Então, sei lá. Mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Na segunda declaração ele falou o seguinte: eu achei que ele queria passar uma energia agressiva para mim. Isso falando sobre a encarada dos dois, né? Porque o Marreta ficou ali olhando mais no olho do Jon Jones e o Jon Jones meio que desviou o olhar depois, né? Apesar de que o Jon Jones estava meio de cabeça um pouco elevada ali, né? Com aquela cara de superioridade, entre aspas, enquanto o Marreta tentou encarar, mas sei lá, pra mim o Marreta passou uma impressão de que tava meio com medo. Eu não sei, essa é a minha impressão, né? Mas enfim, você pode deixar a sua nos comentários aí. E ele continua a declaração dele: e agora nós temos poucas horas para lutar e não é realmente necessário fazer isso, para mim, pelo menos. Eu sei que muitos desses caras passam por várias coisas emocionais na primeira vez que vão lutar pelo cinturão, mas eu aprendi uma coisa: poupe sua energia, você vai precisar dela. Então decidi olhar para o outro lado. Eu levo isso muito a sério e a história vai continuar assim. E na terceira declaração, o Jon Jones falou aí sobre Anderson Silva, porque já foi, né, perguntado pro Anderson se ele enfrentasse o Jon Jones no auge, que era uma luta que um monte de gente queria ver, né, o que aconteceria e tal, e o Anderson respondeu que ele perderia provavelmente a luta contra o Jon Jones e tal, e aí um jornalista acabou perguntando essa mesma coisa para o Jon Jones, né, perguntando aí caso eles se enfrentassem e tal, então falou aí sobre essa resposta que o Anderson teria dado, né, e o Jon Jones falou o seguinte: uau, acho que o Anderson só estava sendo legal. No fim do dia, ele é o melhor. Tenho certeza que ele acredita que venceria qualquer um. Eu sempre respeitei Anderson e acho que é por isso que ele sempre mostrou esse respeito por mim. Acho que ele disse isso por causa desse respeito. Eu nunca pensei quem venceria uma luta assim. Só apreciei a grandiosidade dele e tentei alcançar a minha. Se eu tivesse que lutar com ele, provavelmente eu tentaria as quedas. Ele é tão mágico de pé. Acho que a minha melhor chance seria derrubá-lo. Mas nem adianta pensar nisso nesse momento, porque isso nunca vai acontecer. Então essa foi a última declaração do Jon Jones, né, nessa entrevista, nessa notícia. Quanto a essa declaração dele, é claro, vai ficar um rasgando seda pro outro ali, né? Então o Anderson vai dizer que perderia pro Jon Jones, o Jon Jones não disse que perderia, mas disse que teria, né, que aplicar as quedas e tal, não sei o quê. Enfim, é uma luta que nunca vai acontecer, né? É só interessante a gente
saber o ponto de vista de um e do outro. Eu realmente concordo com o Jon Jones, né? Eu acho que se acontecesse essa luta naquela época, ali mais pro auge do Anderson, onde o Jon Jones, em teoria, não era tão bom na época quanto é hoje, na minha opinião, ele vem evoluindo, ele vem melhorando, mas eu acho que haveria grandes chances, né, do Jon Jones naquela época vencer, sim, o Anderson, principalmente porque ele tem uma vantagem de altura, de envergadura, e ele tem essa vantagem aí de um bom wrestling nas lutas de MMA. Então eu acho que ele conseguiria ali, talvez naquela época, aplicar quedas e tal. Enfim, seria aquela luta basicamente onde, se ficasse em pé, o Anderson defendendo quedas, ele provavelmente venceria, e se fosse ali pro clinch, pra luta agarrada, pras quedas, provavelmente o Jon Jones venceria. Mas é como o Jon Jones disse, não adianta pensar nisso, porque isso nunca vai acontecer. Mas é interessante saber do Jon Jones que ele realmente acha aí que o Anderson é mágico em pé, né? O cara é sensacional, o cara é fora de série, o cara é um mito, né? O cara realmente é uma lenda lutando em pé, então que a maior chance dele, né, do Jon Jones no caso, seria aplicando quedas aí no Anderson, né? Mas enfim, deixa sua opinião nos comentários aí, quem você acha que venceria, né? Eu, sinceramente, fico muito na dúvida, né? Porque o Anderson no auge ainda por cima, o cara era fora de série, né? Mas o Jon Jones, ao mesmo tempo, com envergadura e esse jogo dele, também era uma coisa complicada. Enfim, pena que a gente nunca vai saber, né? E vamos agora para a segunda notícia, que é sobre Luke Rockhold. Ele ironizou aí a nova categoria que ele está participando, que ele está fazendo parte, que é a categoria meio pesado, né? O Rockhold já é um cara meio que conhecido por ter o seu nariz um pouco empinado, né? Sei lá, ele passa um tom de arrogância muitas vezes, e inclusive foi esse tom de arrogância, esse traço aí da personalidade dele, que custou o cinturão dele quando ele perdeu para o Michael Bisping, né? Lembrando que ele entrou completamente de salto alto e acabou nocauteado pelo Michael Bisping, que não é um cara conhecido por ser um cara assim, muito de mãos pesadas e tal, então, mas enfim, né? E aí o Rockhold já chegou nessa categoria, vai fazer a sua estreia no evento de amanhã, no UFC 239, e já chegou aí com a sua arrogância junto, né? Já chegou dizendo aí que a categoria é, entre aspas, fraca e não há técnica e nem habilidade. É claro que ele não está falando isso de todos os atletas, afinal de contas a gente tem o Jon Jones nessa categoria, mas ele está dizendo no geral, e aí o que ele cita de exemplo é o próprio Thiago Marreta. Então ele falou aí, entre aspas, que o Marreta, né, não era nem top 10 no peso médio e está no topo máximo dos meio pesados. Isso aí não é uma questão de opinião, isso é um fato. Realmente o Marreta não era, né, nem top 10 ali direito no peso médio e acabou agora chegando no topo máximo aí dos meio pesados. Então, essa frase é um fato, beleza, realmente está no topo agora, e nos pesos médios não estava tão bem assim, mas não dá simplesmente para usar só essa frase como argumento, né? Afinal de contas, o Marreta no peso médio é um lutador, o Marreta no meio pesado é outro. Assim como o Cormier no meio pesado é um lutador, no peso pesado é outro. Assim como o próprio Luke Rockhold pode ter sido um lutador no peso médio, foi campeão, e no meio pesado pode não ser, ou pode ser até melhor. Então assim, não dá para levar em consideração isso, depende, a categoria de peso muda muito. É só a gente pegar então o Anthony Johnson de exemplo, o cara que foi meio médio, foi peso médio, foi meio pesado, e a gente viu que pareciam vários atletas diferentes, sendo que era a mesma pessoa, né? Mas enfim, é bem o traço da personalidade do Rockhold, né? Esse tipo de afirmação. Né? E ele disse o seguinte, ó, só para vocês verem uma das declarações dele, ele falou o seguinte: as habilidades na categoria dos médios são muito diferentes, o problema da categoria meio pesado é que você tem caras como o Marreta, que não era nem top 10 no peso médio e está no topo máximo dos meio pesados. É uma categoria fraca, não há técnica e nem habilidade. Vou trazer isso e muito mais. Então essa foi uma declaração aí do Luke Rockhold. Na outra declaração ele acabou aí dizendo que agora, sem ter que perder muito peso, ele é um cara alto, né, tem 1,90 m, então para os pesos médios realmente tinha que sofrer um pouco ali. Então ele é um cara alto, tem uma envergadura boa, é um cara rápido, é um cara forte, enfim, o Rockhold é um cara muito bom, eu acho ele um atleta muito bom, mas realmente tem esse probleminha aí de arrogância, né, de nariz empinado. Claro, isso tudo que eu tô falando aqui na minha opinião, né. Então na segunda declaração ele acabou dizendo que o corpo dele realmente já não estava respondendo muito bem, que ele sofria ali para bater o peso, e a gente sabe, né, que isso realmente acaba atrapalhando e pode ser que ele acabe melhorando no meio pesado, né? Se ele melhorar no mesmo percentual ali que o Marreta, o Rockhold vai virar um mito aí nessa categoria meio pesada, né? Ele vai virar um cara ali que pode dar muito trabalho. Eu acho que o ponto fraco, assim,
que vem na minha cabeça sobre o Rockhold é mais a absorção de golpes, que não parecia ser muito boa, mas pode ser que na mudança de peso isso melhore, mas tecnicamente, luta agarrada, luta em pé, movimentação, tudo isso, o cara realmente é muito bom, né? É meio babaca, mas é muito bom, né? Meio babaca, assim, pelo que eu vejo no geral, né? No pós-luta, às vezes ele tem uns comportamentos e tal, meio chato ali, mas como lutador eu gosto dele, né? E também, claro, eu tô falando isso bem resumido, né? Pelo que eu vejo ali nos eventos, né? Não sei no dia a dia e etc, como que o cara é, se ele realmente é assim ou não. E vamos aí para a última notícia, que é uma notícia rápida sobre a atual campeã, pelo menos até amanhã, peso galo, né? E também campeã peso pena, Amanda Nunes. Ela disse que agora quer lutar até os 40 anos. Então, a gente já teve algumas notícias dela dizendo que não pretendia lutar muito mais, né? Que ia enfrentar a Holly Holm ali, no máximo a Cris Cyborg na revanche, depois ia se aposentar. Agora ela já mudou de opinião. Lembrando que ela tem 31 anos, então teria, segundo esse cálculo dela, mais 9 anos pela frente. E nas declarações dela, ela acabou dizendo aí que falou, né, sobre a aposentadoria ali no calor da emoção, né? Porque a mãe dela não queria, né, que ela continuasse, queria que ela se aposentasse e tal, ainda mais por conta da luta contra a Cris Cyborg, que foi uma luta onde envolveu muita emoção ali, realmente tem todo o contexto, né, toda a preparação, todo aquele peso, porque a Cris Cyborg também estava muito tempo invicta, então tudo aquilo que exige, né, tudo aquilo que estressa ali, realmente a mãe dela queria que ela se aposentasse, então ela acabou meio que considerando isso, mas meio que já voltou atrás. Então ela quer defender aí tanto esse cinturão peso galo agora contra a Holly Holm e outras atletas aí, e depois também diz que quer defender, claro, o cinturão peso pena. Então ela planeja vencer a Holly Holm e depois pegar a Cris Cyborg ou a Felice Spencer, que é quem a Cris Cyborg vai enfrentar. E do peso galo ela acabou dizendo aí que também tem a Aspen Ladd, tem a Germaine de Rendemir, que ela já venceu também, mas também é uma boa lutadora. Enfim, ela diz que quer continuar na ativa. Então essas foram as notícias aí. Temos a Amanda agora querendo lutar até os 40 anos, então se ela realmente seguir isso dessa vez e não mudar de opinião de novo, teremos a Amanda Nunes aí por mais cerca de 9 anos, isso é muito bom, teremos boas lutas aí pela frente, revanche com Cyborg, enfim, eu espero, né, que ela faça isso. É uma lutadora que a gente gosta de assistir porque tem muita qualidade, então é um nome muito importante, espero que ela continue. Luke Rockhold aí dando a sua visão sobre a categoria meio pesado, vamos ver pelo menos se ele vence a primeira luta, né, porque não adianta falar e perder logo de cara, né. E aí a primeira notícia em resumo foi o Jon Jones dizendo que planeja bater ali 20 disputas por cinturão antes de subir para os pesos pesados. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre qualquer uma das notícias. Não esquece, antes de sair, de clicar no like e confirmar se você está inscrito no canal. Se você não tiver, clica no inscreva-se e já deixa o sininho ativo para você não perder nenhum vídeo novo, beleza? É isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!